Chegou a hora de conhecer os favoritos da Flama TV em 2023. Vou apresentar nesse vídeo os 23 álbuns favoritos internacionais lançados neste ano de 2023. Como eu disse no vídeo sobre os melhores, ou melhor, os favoritos nacionais, eu vou chamar de favoritos e não mais de melhores, porque o universo daquilo que eu escuto é bastante limitado e eu não poderia ter a pretensão de falar dos melhores álbuns, tendo ouvido apenas uma parte dos álbuns lançados em 2023. E dei prioridade, é claro, para aqueles que eu consegui a mídia física. Consegui ouvir com bastante atenção e pude selecioná-los numa ordem, apresentando para vocês os 23 melhores lançamentos internacionais desse ano. Acompanhe! Você está na Flama TV. Neste canal eu falo de filosofia, música e literatura. A filosofia é pessimista e niilista, a literatura é realista e a música é pesada, metal na veia. E é sobre heavy metal e seus principais lançamentos neste ano de 2023 que eu vou falar nesse vídeo. Vou apresentar para vocês, dentre os álbuns lançados este ano, os 23 que eu mais curti, numa ordem aí que vai do 23º ao 1º da lista, né? Não vou mais chamar esses álbuns de melhores, e sim os favoritos. Aqueles que eu escutei e que eu julguei, a partir de certos critérios, como os melhores lançamentos deste ano. Os critérios são apresentados ao longo do ano, né? Na série em que eu comento os lançamentos, a Flama TV Reviews. Eu cheguei a comentar aí uns 20 lançamentos, né? Então alguns álbuns que eu não cheguei a fazer a resenha, eu vou colocar aqui na lista dos melhores do ano. Vamos lá. Antes, uma outra observação, antes de começar a lista, é o seguinte. Há alguns álbuns que foram lançados neste ano de 2023 que eu não adquiri a mídia física e boa parte deles sequer foi lançado a mídia física no Brasil. E eu vou mencionar esses 5 álbuns que ficam aqui como menções honrosas, já que os 23 da lista eu tenho aqui a mídia física. São eles o álbum Philosopher, da banda Eternos, uma banda de black metal da Noruega. Depois, o álbum Ontological Mysterium, de uma banda chamada Horrendous, uma banda de death metal dos Estados Unidos. Uma banda de thrash black metal da Escócia, chamada Hell Reaper, lançou esse ano o álbum Warlock's Green in Victory Hags, né? Um álbum aí que foi muito aclamado pela crítica. E menciono também os seguintes álbuns: o álbum do Saturnus, né? Uma banda dinamarquesa de death doom metal, lançou esse ano The Storm Within. E por fim, o álbum do Dying Fetus, né? Brutal death metal dos Estados Unidos, o álbum Making Them Beg for Death, uma das capas mais legais aí dos discos lançados este ano. Mas infelizmente, como eu não adquiri a mídia física desses álbuns, eu ouvi pouco, na verdade só algumas faixas. Menciono aqui como álbuns que eu estou interessado em ouvir mais, mas agora eu passo a apresentar para vocês a lista dos 23 álbuns favoritos aqui na Flama TV. Muito bem, vamos começar com um álbum que representa aqui o melhor álbum de rock and roll que eu comprei este ano, entre os lançamentos deste ano. O álbum do Alice Cooper, Road, fica aí 23º lugar. Um ano que marcou aí a volta dos dinossauros do Rolling Stones à atividade. Tivemos outros veteranos lançando álbuns, né, como o Depeche Mode e seu Memento Mori. Mas foi o álbum do Alice Cooper, Road, que mais me divertiu. Um álbum que, como um bom álbum de rock and roll, é para divertir, né? Um álbum muito bom, muito interessante, muito divertido. A faixa I Am Alice é muito boa. Uma outra faixa muito legal, All Over the World, né, que inclusive menciona o Brasil. White Line, Frankenstein e Big Boots. Só para mencionar
algumas faixas desse álbum, né? Eu tenho aqui essa versão que saiu pela Valhalla Music, e eu comprei a versão que não vem o Blu-ray, de um show, né, do Alice Cooper, que por conta de ser Blu-ray e não mais DVD, porque parece que pararam de fabricar DVDs no Brasil, a mídia com o Blu-ray ficou muito cara, mas esse aqui já tem o suficiente, que é para mim o melhor álbum de rock and roll ou hard rock lançado em 2023. Alice Cooper Road. Vamos lá, um outro álbum que não é também de heavy metal, mas um lançamento muito aclamado até pela crítica esse ano. O projeto dos membros do Paradise Lost, Host, que lançou esse álbum aqui, Nine, né? Um álbum que faz menção a um álbum do Paradise Lost chamado Host, né? Um projeto aí do Greg McIntosh com o Nick Holmes, né? Os líderes do Paradise Lost, né? Resgatando ali o synth pop, né? Que eles fizeram naquele álbum do Paradise Lost, controverso, chamado Host. E aqui nós temos um pós-punk, né? Porque, inclusive, eu acho esse álbum muito melhor do que o álbum do Depeche Mode, particularmente. Porque justamente tem aquela vibe mais sombria do pós-punk, né? Mesmo com muitos sintetizadores. E tem também uma das faixas mais bonitas que nós escutamos esse ano, a faixa Tomorrow's Sky, né? E também vale mencionar a faixa Hiding from Tomorrow. Então, 22º lugar, Host, Nine. Em 21º, também um álbum ligado ao Paradise Lost. O álbum do Strigoi, Viscera, que é um projeto do Greg McIntosh, né, junto com músicos experientes, né, do metal britânico, né, ex-membros do Carcass, do Extreme Noise Terror e Devilment. E esse é o segundo álbum dessa banda, desse projeto do Greg McIntosh, né, que fica aqui em 21º lugar, mesmo tendo sido um dos álbuns mais escutados aqui em casa neste ano de 2023. E por quê? Porque na verdade o álbum foi lançado em setembro do ano passado, 2022. Mas a mídia física lançada pela Urubus Records, né, licenciada da Season of Mist, chegou ao Brasil neste ano de 2023. Então tem inclusive aqui a data 2023. Mas por conta dessa observação, justamente eu vou colocar esse álbum aqui em 21º lugar. Um álbum muito bom, bastante pesado, né? É um doom metal com influência de crust, né? Aquele punk bem pesado e arrastado, com alguma coisa também de eletrônico. Mas para fãs de Paradise Lost, esses dois álbuns aqui, né, acabam, digamos assim, canalizando duas tendências dessa banda, né? Que é a tendência do metal mais extremo, por um lado, com um gothic metal, por outro, né? Então, uma grande recomendação aí, um dos álbuns que eu mais escutei esse ano, Viscera, do Strigoi. Bem, agora vamos para os 20 melhores. Começando em 20º lugar, In Flames, Foregone. Álbum aí que, de certa forma, marcou o retorno do In Flames a uma sonoridade mais parecida com aquela do início da sua carreira, né? Ela que é uma das principais bandas lá do death metal melódico de Gotemburgo. Mas é um disco que ainda é moderno, não é um disco retrô, não, nada disso. É um disco que realmente resgata ali o passado do In Flames e o conecta com o seu presente. Um álbum muito bom, com faixas que remetem a essa sonoridade mais clássicas, né, de faixas como State of Slow Decay, The Great Deceiver, e faixas que soam mais como um In Flames atual, como Foregone Parte 2 e In the Dark, entre outros. Mas um álbum muito bom, de uma banda que mantém-se aí na atividade, fez um show aqui no Brasil muito bom, que eu pude ver em novembro deste ano de 2023, então fica aí na lista dos melhores do ano, In Flames, Foregone. Em 19º lugar, um álbum de black metal, Mystic Circle com Earth's Demon, né? Um disco que eu
acabei de resenhar aí, um dos últimos vídeos no canal é justamente falando dos lançamentos de black metal deste ano. E esse álbum aqui foi um dos meus favoritos, né? Melodic Death Black Metal da Alemanha. Esse que é o 9º álbum de estúdio dessa banda, né? E o segundo depois que a banda retomou as suas atividades depois de um longo hiato. Disco muito bom, Mystic Circle Erzdämon. 19º lugar. 18º, uma grande surpresa, né? Um disco que não tem aparecido muito aí na lista dos melhores. Um álbum um pouco discreto de uma banda iniciante, apesar dos seus músicos serem experientes. Trata-se do Dieth, né? Aquele projeto do Dave Ellefson, né? Ex-Megadeth, junto com um vocalista e guitarrista brasileiro chamado Guilherme Miranda, que fez parte de uma das últimas encarnações do Entombed, o Entombed AD, né? Junto com o baterista ex-Decapitated polonês chamado Mika Jejko, né? Bem, e o que nós temos com esse power trio aqui, com o Dave Ellefson no baixo, como sempre, e também fazendo algumas linhas vocais. Temos um thrash death metal, um death thrash metal, muito interessante, né? Com uma sonoridade assim realmente incrível, muito bem produzido o álbum. Esse Guilherme realmente é muito bom, manda bem tanto nos vocais guturais, né? E como nas linhas, né? Nos riffs. E o Dave Ellefson fazendo algumas linhas vocais também, o que é bastante interessante. E é um dos lançamentos desse estilo death thrash metal, né? Que nos ofereceu aí grandes álbuns este ano, inclusive o melhor nacional, na minha opinião, que é o Nervosa, né? Que também tem essa sonoridade thrash death metal, né? E então fica aí o álbum de estreia To Hell and Back do Dieth, fica na minha lista em 18º lugar. Continuando, vamos com 17º, heavy metal tradicional com Iron Savior, né? Aquele projeto musical do Pete Zilk, o amigo do Kai Hansen. 15º álbum do Iron Savior, chamado Firestar. Um álbum que eu gostei bastante, né? Eu não imaginei que eu fosse gostar tanto desse álbum, mas é um dos melhores lançamentos de heavy metal tradicional neste ano de 2023, né? Com faixas muito boas, como Curse of the Machinery e a faixa In the Realm of Heavy Metal, né? Um hino assim, metalzão assim, puro, né? Para não botar defeito, Iron Savior, Firestar, em 17º lugar. Em 16º, Death Stars, Everything Destroys You. Uma banda aí de gothic metal industrial. Uma banda que fazia tempo que não lançava álbum novo. Uma banda com uma sonoridade interessante para alguém como eu que gosta de post-punk e de gothic metal. Banda que esteve no Brasil, infelizmente eu não pude ir ao show. A faixa título é uma das faixas mais lindas lançadas neste ano. Gosto também da faixa de Infrahuman Masterpiece. Já resenhei esse álbum muito bom do Death Stars, Everything Destroys You, em 16º lugar. Em 15º, vamos de Death Metal, que foi um dos gêneros mais prolíficos, dos melhores gêneros, né, do Heavy Metal, do metal extremo no ano de 2023. E em 15º lugar eu coloco As Gomorrah Burns, do Cryptopsy, banda canadense de death metal técnico, né? Technical death metal, um álbum direto, né? Faz lembrar aí a grande obra dessa banda, que é o Non Survival, né? Um álbum que eu gostei bastante, muito pesado, ao mesmo tempo muito técnico, né? E que resgata aí, digamos, uma banda que vinha lançando álbuns não tão bons, um tanto quanto controversos, mas esse álbum aqui eu achei muito bom. As Gomorrah Burns, Cryptopsy, em 15º lugar. Em 14º lugar, uma surpresa para mim, o álbum do Sados, The Shadow Inside, né? Uma surpresa porque a banda, que sempre foi um power trio, né, tinha como sua grande referência, uma das grandes referências, o célebre baixista Steve DiGiorgio, né? Ex-Death,
atualmente no Testament, mas ele não participou desse álbum. Curiosamente, o álbum foi gravado apenas por 2 músicos, né? Que são os músicos remanescentes, né? Uma banda que não mudou muito de formação ao longo dos últimos anos. Essa dupla, né? Esse duo, Darren Travis e John Allen, lançaram esse petardo de death thrash metal, né? Mais um álbum desse gênero misto, tão bom também, tão interessante. Essa banda, né, que fazia tempo aí, ela passou por um hiato e fazia algum tempo que não lançava material novo. Sadus The Shadow Inside, né? A pronúncia correta do nome dessa banda é Seidos, mas eu prefiro falar Sadus porque soa melhor em nosso português, ok? Fica o álbum dos Sadus em 14º lugar. Em 13º lugar, um álbum de uma banda clássica de death metal, old school tradicional, Cannibal Corpse, Chaos Horrific, álbum que também eu resenhei aqui no canal, um álbum desta banda que dispensa apresentações e um álbum que eu achei muito bom, né, inclusive superior aos últimos lançamentos desta banda. Chaos Horrific, né, é, né, aquele, digamos assim, habitual petardo do Cannibal Corpse com muita violência e muita técnica. E é um álbum que realmente eu não pude deixar de colocar na minha lista dos melhores álbuns lançados em 2023. Cannibal Corpse, Chaos Horrific em 13º lugar. Avançando aqui para ir dizendo, né, falando sempre de maneira muito breve de cada um desses álbuns para não ficar um vídeo muito enorme, vou aqui com 2 lançamentos de heavy metal tradicional que disputaram o trono de melhor lançamento de heavy metal tradicional em 2023, em minha modesta opinião. Em 12º lugar ficou KK Priest, seu segundo álbum, né, dessa banda do KK Downing com Tim Ripper Owens, né, os ex-membros do Judas Priest, The Sinner Rise Again, né? Um álbum que foi lançado aí com grande expectativa. Eu imaginei que esse álbum estaria na lista dos melhores. Achei inclusive que estaria na lista dos 10 melhores e que seria o melhor lançamento de heavy metal tradicional do ano, mas ele foi suplantado por um outro que vai vir em 11º lugar. E por quê? Porque é um álbum muito bom, é verdade, mas não traz nenhuma novidade em relação ao álbum inicial, né? O primeiro álbum dessa banda, lançado em 2021. E curiosamente, assim, eu não achei assim tão bom quanto o primeiro. Ainda que seja muito bom, não tenha nenhuma faixa ruim, não consigo ver nenhum defeito, apenas talvez não tenha me cativado tanto quanto o primeiro álbum, mas é um álbum muito bom e é por isso que está na lista dos melhores, numa posição destacada em 12º lugar, The Sinner Rise Again, KK Priest, álbum lançado no Brasil pela Hellion. 11º lugar, mas como principal lançamento ou lançamento favorito, na minha opinião, de heavy metal tradicional, uma banda alemã, Primal Fear, com Code Red. O seu álbum, que, salvo engano, é o 14º ou 15º álbum dessa banda, álbum que também eu resenhei aqui no canal. Esse álbum aqui realmente me cativou mais do que o álbum do KK Priest e mais do que qualquer outro álbum de heavy metal tradicional que eu tenha escutado esse ano. Code Red nos oferece aí 11 faixas com aquele tradicional heavy metal, com uma certa influência, né, de power metal, mas o power metal no bom sentido, não no sentido, né, que eu não curto tanto, que é aquele power metal mais sinfônico e melódico. Temos faixas aqui muito boas como Deep in the Night, The World's on Fire, Cancel Culture e também a faixa Fearless, né? Um disco realmente que eu gostei bastante, né? E é uma banda aí que inclusive eu tenho escutado muito ultimamente, o Primal Fear. 11º lugar para Code Red. Agora chegamos no Top 10. Os 10 principais lançamentos deste ano de 2023. Os favoritos na minha coleção dos lançamentos deste ano. Lembrando que, se você ainda não se inscreveu, faça sua inscrição nesse canal. Nós chegamos ao final deste ano com 1.500 inscritos, né? E pretendemos crescer ainda mais. Esse que é um canal totalmente caseiro,
que falo, né, no qual eu falo sobre música, filosofia e literatura, você está na Flama TV. E agora eu vou apresentar os 10 lançamentos favoritos de 2023. Em 10º lugar, uma banda finlandesa de death metal melódico, Insomnium, com o álbum Ano 1696, ano 1696. Um álbum que é conceitual, que fala ali daquele período que foi o mais trágico da história da Finlândia, na época da Inquisição, com peste, fome e tudo mais, tudo desgraça, e por conta disso o álbum é bastante melancólico, ainda que o gênero death metal melódico ele tenha, digamos assim, uma vibe mais positiva, digamos assim, mas o interessante dessa banda é que realmente ela consegue criar uma atmosfera diferente nesse gênero do death metal melódico, ainda mais com a participação, né, que enriquece bastante, do Zak Stollis, né, do Rotting Christ, na faixa White Christ, e também a participação da Johanna Kurkela, né, que é uma cantora que faz uma participação também numa faixa deste álbum, né, um álbum que foi lançado no início do ano, né, e por conta disso também eu não conhecia essa banda, confesso, né, conheci a partir justamente do lançamento do clipe, né, da faixa White Christ com a participação de Zak Stollis, né, e aí a partir de então eu comecei a seguir essa banda, né, comprei os lançamentos nacionais que a Mutilation disponibilizou no Brasil, e foi uma das bandas que eu mais ouvi durante este ano 2023. E o álbum ele só foi ser lançado nesse final de ano, né, pela Valhalla Music, a partir da Century Media, né. Só no final do ano é que realmente eu escutei esse álbum na sua totalidade, né, a partir da mídia física. E é um álbum muito bom, realmente não poderia ficar de fora da lista dos melhores. Fica, portanto, em 10º lugar na minha lista, Ano 1696 do Insomnium. Continuando aí, vamos de 9º lugar, o melhor álbum de Doom Metal tradicional, épico e tradicional Doom Metal do Sorcerer, banda sueca, né, que veio com seu 4º álbum de estúdio, Reign of the Reaper. Temos aqui 8 faixas de um Doom Metal clássico, tradicional e épico, mas não simples, né? Há momentos complexos, mas sem firulas, né? Mas há um toque assim, um tanto quanto de prog metal nesse álbum, né? Os músicos são muito bons, são experientes, né? O guitarrista é o guitarrista Christian Niemann, que fez parte do Therion. E, enfim, é um álbum muito bom. Eu destaco aqui todas as faixas: Morning Star, Reign of the Reaper, né, a faixa título, Curse of Medusa, The Underworld. Enfim, um álbum muito bom, né, um grande álbum do Sorcerer. Reign of the Reaper fica em 9º lugar. Em 8º lugar, outro álbum que eu já resenhei aqui no canal, o álbum do Immortal, o 10º álbum do Immortal, War Against All, né? Essa versão atual do Immortal com a liderança do Demonas e não mais do Abaf. Um álbum que, embora tenha recebido algumas críticas pesadas, ruins, né, por conta da sua falta de novidade, por conta de oferecer uma sonoridade muito básica em relação à discografia do Immortal, é um álbum que eu gostei bastante, porque traz algumas faixas muito cativantes, como a faixa título, a faixa War God, que tem um dos riffs mais grudentos do metal extremo lançados desse ano, e uma faixa chamada Immortal, né, que é digamos assim, um autotítulo, uma faixa que dá nome à própria banda, né, e isso já no seu 10º álbum, disco que é completamente pertinente à carreira e à discografia do Immortal, né, mantém a qualidade da banda num patamar bastante elevado, e é por isso também um dos grandes lançamentos de black metal em 2023, Immortal, War Against All, em 8º lugar. Em 7º lugar, outro álbum de death metal, Memoriam, Rise to Power, o 5º álbum dessa banda, né, de veteranos do death metal,
né, formado ali por ex-membros do Both Thrower e do Benediction. Um álbum muito bom, eu já resenhei aqui no canal. Tem uma faixa chamada Never Forgot, Never Again, 6 Million Dead, que é um imperativo fundamental. A faixa Total War também é muito boa. A faixa título Always Lost, This Pain, enfim, um petardo desta banda de veteranos death metal, Memorial, Rise to Power, em 7º lugar. Por falar em veteranos, eu não poderia deixar de fora desta lista a minha banda favorita de death metal. Trata-se do Obituary, com Dying of Everything. O 11º álbum lançado por essa banda, né? E, curiosidade, né? Esse álbum não foi lançado no Brasil, a mídia física desse álbum. Eu tive que comprar importado, né? Álbum lançado pela Relapse Records. Engraçado que mesmo a versão importada diz aqui que tem um bonus track, que é a faixa A Dying World, que não tem nessa mídia física aqui. Eu já fiz a resenha deste álbum aqui no canal. É uma banda, né, que dispensa apresentações. É a banda que tem, na minha opinião, o melhor vocalista de death metal, o John Tardy. Dying of Everything mantém a qualidade dos últimos lançamentos, que são excelentes, desta banda lendária da Flórida, né, da primeira onda ali do death metal dos Estados Unidos. Obituary, Dying of Everything, em 6º lugar. Agora indo para os 5 melhores, né? Em 5º lugar, uma surpresa, porque é uma banda que até então eu não curtia tanto, né? E não imaginei que fosse lançar um álbum que ficaria entre os 5 melhores. Trata-se do Overkill, Scorched, um álbum que eu achei excelente, né? E realmente me deixou de queixo. Caí do 20º álbum desta banda. Já resenhei esse álbum aqui no canal. E na minha opinião, o melhor lançamento de thrash metal deste ano 2023. Né? Nós tivemos aí grandes lançamentos, mas em minha opinião nenhum superou o Overkill Scorched. 10 faixas, todas muito boas, mas o destaque é Twisted Awake! Twisted Awake! 4º lugar, o melhor álbum de black metal lançado em 2023, em minha opinião, Enslaved, Heimdall. Outro álbum que eu já resenhei aqui no canal. Black metal progressivo, épico, muito bom, muito cativante, ao mesmo tempo técnico, mas sem ser virtuoso, sem ser desnecessário, né? Muito bem feito, né? Uma preciosidade, né? Uma banda que realmente tem uma discografia muito impressionante. Enslaved, Heimdall, toda a mídia especializada colocou esse álbum aí na lista dos melhores e de fato, na minha opinião, o melhor lançamento de black metal de 2023. Bem, agora vamos para os 3 melhores, né? E aí, 3 álbuns que eu já resenhei aqui no canal, né? Que eu já mencionei que eu havia gostado bastante, então vocês não vão se surpreender. Em 3º lugar, Catatonia, Sky Void of Stars. Sem dúvida o álbum mais cativante dos álbuns lançados em 2023, que é também, ao mesmo tempo, um álbum muito técnico, muito melancólico, com letras muito boas, né? Uma banda aí que veio ao Brasil, fez um show bastante decepcionante em março desse ano, mas o álbum não decepcionou, pelo contrário, surpreendeu, tendo em vista os últimos lançamentos dessa banda, que não andava assim numa fase tão boa, mas realmente surpreendeu a todos com esse álbum, que é muito bom, né? E que eu coloco talvez como o melhor álbum ali ligado ao doom metal, ao metal progressivo ou ao gothic metal. Onde queira colocar o Catatonia, ele está entre os melhores. Um álbum que é de fato difícil de classificar nos subgêneros do metal, mas é um álbum excelente e contém aí boa parte das faixas mais cativantes que a gente ouviu em 2023. Catatonia, Sky Void of Stars. Estamos nos aproximando do final, né? Em 2º lugar, Cattle Decapitation, Terrasite. Sem dúvida, o lançamento mais relevante do heavy metal em 2023. Né? Nenhum álbum foi tão unanimemente aclamado como esse, né? Por conta da qualidade técnica, por conta da urgência temática, né?
é o lançamento mais bombástico do metal extremo e do heavy metal em geral em 2023, né? Uma banda que já vinha se consolidando como uma das principais bandas do metal extremo e com esse álbum consolida ainda mais o seu nome, com um álbum que é ao mesmo tempo bastante técnico, bastante brutal e ao mesmo tempo cativante, além de muito interessante e necessário. Beira a perfeição esse álbum, Terrasite, do Cattle Decapitation, que no entanto não é o meu álbum favorito este ano. E meu álbum favorito, qual será? Que rufem os tambores. And the flame goes to Ahab, The Coral Tombs. Sim, esse é o álbum que eu mais escutei este ano, né? Um ano que para mim foi muito difícil, e o Funeral Doom foi o gênero que mais me cativou este ano. E esse álbum é esplendoroso, né? Uma viagem às profundezas do mar, aos seus segredos e seus abismos. The Coral Tombs nos oferece 7 faixas, uma viagem densa, profunda, com uma qualidade técnica assombrosa e ao mesmo tempo uma beleza na sua melancolia profunda, né? Que torna esse álbum de fato um clássico, né? Não consigo imaginar, não consigo pensar em nenhum álbum do gênero Funeral Doom que seja melhor que esse, né? E é também um grande cartão de visitas para quem pretende explorar esse gênero tão difícil. Não é um álbum para todos os gostos, é um álbum que pressupõe, né, da parte do espectador uma disponibilidade para mergulhar, para deixar-se levar pela experiência sonora desta banda alemã, Ahab. A partir disso, o espectador poderá, né, ser conduzido por uma viagem da qual ele não sairá o mesmo, né? Então, Ahab, The Coral Tombs é o melhor lançamento do ano, ou o lançamento favorito da Flama TV no ano de 2023. Esses foram então os lançamentos favoritos de 2023, em minha modesta opinião. Digam aí nos comentários o que vocês acharam dessa lista, né? Alguns álbuns aí bastante conhecidos ficaram de fora, por diversas razões que eu posso comentar com vocês aí nos comentários, ou vocês vão sacar também a partir de outros vídeos que eu vou lançar aí a partir do próximo ano, já que esse foi o último vídeo deste ano de 2023. Agradeço a todos vocês que acompanharam esse canal e que me ajudaram a chegar ao número de 1.500 inscritos. Vou continuar aí produzindo material bastante honesto, autêntico para vocês no ano de 2024, e espero que o ano que vem seja melhor do que este ano que está se encerrando. Ok? Até o próximo ano. Continuem conectados na Flama TV. Until the end.